Olá, seja bem-vindo ao SBN TV. Estamos aqui na cobertura do Curso Nacional dos Residentes, edição R3, e ao meu lado, doutora Patrícia Dastoli. Doutora Patrícia é doutora em neurocirurgia pela Unifesp, assistente da disciplina de neurocirurgia no setor da neurocirurgia pediátrica da Unifesp e membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. Não pude deixar de acompanhar que no Coffee Break, nos bastidores aqui do nosso curso, vários residentes foram até a senhora parabenizá-la pela sua apresentação, levaram dúvidas, enfim, realmente estabelecer um network com a senhora. Isso chamou a nossa atenção porque, de fato, é uma das propostas do curso, não só abrir para o Brasil inteiro, né, um curso nacional, mas também para permitir esses bastidores que também são bem enriquecedores. Então, eu gostaria que a senhora nos contasse um pouquinho como foi essa experiência para a gente iniciar a nossa conversa. Obrigada, Pedro, obrigada pela sua introdução. Bom, os residentes, né, os R3 que vieram conversar comigo, eles vieram conversar tanto a respeito dos casos que eu apresentei, das doenças que eu apresentei, né, que são tumores bastante raros, de tratamento difícil, que exige que esse paciente seja tratado num centro especializado, com muitos profissionais, né, que possam tratar desses doentes. Então eles vieram perguntar tanto se eles poderiam pegar o meu contato para eventualmente discutir quando aparecesse algum caso semelhante no serviço deles, se eu poderia dar essa ajuda, tal. Então teve uma troca de telefone, por favor, eu tive um caso assim, nós resolvemos desse jeito, o que é que você acha, como poderia ter sido feito. Então permitindo essa troca realmente de informação e de experiência, auxiliando esses residentes, né, quando eles estiverem em contato com pacientes que eventualmente apresentem, né, que sejam casos semelhantes àqueles que eu apresentei na aula. E a outra abordagem também foram que os interessados, né, em neurocirurgia pediátrica, a maior casuística que eu apresentei foi referente a crianças, como eles podem se organizar, como que é feito o estágio no serviço onde eu faço parte. Então eles vieram me perguntar também a respeito da parte burocrática, vieram me perguntar se é possível, se o serviço é aberto a receber esses residentes, se nós dispomos de programas de fellow, né, de especialização em neurocirurgia pediátrica, enfim, eventuais visitas. Então foi uma troca de contato aí bastante interessante. Legal, doutora. É interessante o seu feedback porque como temos o Brasil inteiro, não só de neurocirurgiões, mas de residentes, esse é o feedback que a gente realmente recebe. Às vezes, residentes de serviços de outros estados vêm com essas dúvidas para conhecer serviços com especialidades diferentes. Então, esse feedback realmente agrega muito ao curso. Mas entrando na nossa pauta, falando do R3, né? A nossa edição R3, teremos outras edições nos próximos meses, mas hoje, nesse fim de semana, temos aqui todos os R3 do Brasil. Então, doutora, quais foram os principais pontos da programação que, na sua visão, para o R3 foram pontos que para o R3 vai agregar bastante quando ele voltar agora para os seus serviços ao longo do Brasil? Bom, então o R3 é um estágio onde o residente, né, que acabou o R2, onde ele entra em bastante cirurgias de trauma, cirurgias de urgência, ele passa a participar das cirurgias das especialidades da neurocirurgia. Então ele passa a entrar em cirurgia de coluna, em cirurgias vasculares, em cirurgia de tumor. Ele começa a vivenciar toda essa diversidade da neurocirurgia, né? São várias subespecialidades e cada uma com uma particularidade. Então, a importância do curso foi que ele fez toda uma revisão da anatomia cirúrgica para esses procedimentos cirúrgicos, para essas novas cirurgias que ele vai participar. Então, o R3, por exemplo, vai fazer o acesso cirúrgico. Então, ele teve aqui toda a revisão anatômica para que ele consiga fazer melhor esse acesso cirúrgico. Então, nós acabamos de ter uma aula, por exemplo, com o Dr. Ricardo Gepp. Então, quando esse R3, né, for fazer o acesso para um tumor de fossa posterior, por exemplo, ou para acessos dessa região crânio-cervical, ele acabou de ter uma revisão de toda a anatomia dessa aula. Né? Nós tivemos uma aula com o Dr. Michel Frugi sobre anatomia vascular da medula, por exemplo.
e em seguida nós tivemos uma aula com o Dr. Sérgio Cavalheiro sobre os tumores intramedulares, né? Então é importante que o R3, que está lá participando da cirurgia, ele está lá no microscópio nessa fase, né, do período de residência, ele está assistindo a cirurgia no microscópio, a cirurgia, por exemplo, de um tumor intramedular, ele acabou de ver no curso toda essa anatomia, ele entendeu, ele viu a aula do Dr. Sérgio mostrando a alteração vascular que aconteceu por causa desses tumores. Então, na verdade, o curso ele serve para juntar esse conhecimento anatômico, a base desse conhecimento anatômico que o R3 precisa para participar melhor da cirurgia, para compreender melhor essa parte de acessos cirúrgicos que normalmente que ele vai começar a participar e que é feita, né, no serviço de residência em conjunto com o R4. Então, eu acredito que depois do curso o R3 se sinta muito mais preparado e muito mais tranquilo para fazer aquele acesso, porque ele acabou de ter uma imersão de 2 dias em toda a revisão da anatomia, ao mesmo tempo que logo após essa revisão na anatomia, já veio a aplicação prática disso, que foram as patologias que nós apresentamos. Então, acho que do ponto de vista prático e de realmente organizar conhecimento teórico, anatômico, para aplicação prática imediata na sua cirurgia, o curso realmente ele é muito importante e ele é muito didático. Doutora, muito obrigado pela explicação. E para a gente concluir, eu queria que a senhora trouxesse para a gente qual foi a sua aula, né, o que você abordou e os principais destaques, né, e como essa aula também, esse tema, porque ele é importante, como no dia a dia ali você entende que os residentes vão ter um conhecimento, vão agregar com o conhecimento que você trouxe para a gente hoje. Bom, então eu falei sobre, a minha aula foi sobre tumores extradurais, né, tumores raquianos extradurais e intradurais extramedulares. Bom, então a minha aula, na verdade, esses tumores são patologias extremamente raras, né? E que por serem patologias raras geram muita dúvida sobre quais são os princípios do tratamento, qual que é a filosofia do tratamento quando você encontra esses casos de tumor. Então, nós sabemos que o Brasil é enorme, né? Então tem um país com várias diferenças e, obviamente, essas diferenças também se refletem nos serviços de neurocirurgia, nos serviços de residência. Então, como eu trabalho num centro de referência, né, onde essas doenças raras são direcionadas, eu trago toda essa experiência, né, que nessas patologias eu trago para todos esses residentes que possivelmente não viram nenhum caso desses, né, ou com muita pouca frequência, né, porque não é por nada, porque realmente eles são doenças raras que precisam de centros especializados para o tratamento. Então, isso é muito importante, porque é uma forma de você uniformizar o conhecimento, né, é uma forma de orientar esses residentes sobre a importância de uma abordagem multidisciplinar, que muitas vezes quando a gente está na residência, a gente quer operar tudo, quer fazer tudo, e a gente acha que não precisa de ninguém. Não, eu reforcei bastante a importância da multidisciplinaridade, de você discutir os casos, individualizar o tratamento para cada paciente, porque esses tumores realmente são doenças raras e são doenças que não são tumores do sistema nervoso especificamente. São tumores ósseos, tumores de doenças linfoproliferativas que acabam comprometendo a medula e acabam gerando sintomas neurológicos e por isso vai parar na mão do neurocirurgião. Então eu fiz o foco principal da minha aula foi orientar os residentes sobre quais são os princípios do tratamento desses tumores, né? O que deve ser feito. E muitas vezes, como por serem patologias raras, pensando agora a respeito do ponto de vista do paciente, esses pacientes podem passar em alguns locais, né, onde essas doenças são desconhecidas ou que essas doenças são tidas como incuráveis, e quando eles vão para esses centros especializados, né, eles podem perceber que não é bem assim, que às vezes doenças consideradas intratáveis ou tumores considerados inoperáveis, existe uma solução para esses casos também, ou existe algo que a gente possa fazer por esses pacientes, né? E isso realmente, em sendo
por serem patologias raras, isso você só vai obter em centros de referência, né? Em centros especializados. Então a gente traz a experiência desses centros especializados para todo o Brasil, né? Então é muito importante essa divulgação do conhecimento enfim, eles saberem que na dúvida, né, a gente tem sempre um especialista a quem eles possam se referir. Excelente, doutora. Realmente eu posso dizer que é uma imersão, já usamos essa palavra, inclusive. Então eu reforço o convite a você, residente R1, R2, R4 e R5, para também participar das suas edições que teremos nos próximos meses, porque como a doutora trouxe, realmente a gente tem aqui desde situações mais cotidianas de vocês, as situações mais específicas, e realmente a palavra é essa, uniformizar o conhecimento. Então, doutora, eu agradeço a sua atenção e reforço o convite aos nossos espectadores, aos nossos residentes, a continuarem não só a participar dos cursos, mas também acompanhar a SBN TV, a SBN de maneira geral, nas suas plataformas, redes sociais, site e na nossa SBN Flix. Então, um grande abraço, doutora Patrícia, e um grande abraço a você que nos acompanhou até aqui.